Olá pessoal, estou gravando aqui o 8º vídeo da série de 10 vídeos sobre os impactos da reforma trabalhista no contrato de trabalho. Este vídeo vamos falar de um tema muito novo na esfera trabalhista que não tinha nenhum dispositivo específico do tema, que é o dano extrapatrimonial. Como o próprio nome sugere, extrapatrimonial é todo dano que não é material. A doutrina, então, divide em 3 possibilidades, que é o dano moral, típico, que nós conhecemos, que é aquele dano que inflige os direitos da personalidade da pessoa, a imagem, a honra. O dano estético, que é aquele que apresenta uma sequela estética visível, que faz com que a pessoa se sinta inferior à outra. E o dano existencial, que é o dano que impede, que faz com que a pessoa não possa viver plenamente sua vida, por exemplo, em decorrência de jornadas exaustivas, que impede com que ele tenha lazer, viva com a família e tudo mais. Então, esses danos agora ganham tipificação legal na esfera trabalhista e são tratados a partir do artigo 223-A da CLT. Inclusive, esse artigo diz que o que for ser discutido a respeito do dano extrapatrimonial deve ser regulado por esse artigo e os demais deste título. O que acarreta críticas, principalmente acerca do Poder Judiciário, porque não pode limitar a aplicação da lei. Contudo, mostra-se que são aplicáveis esses dispositivos e, na ausência deles, pode sim socorrer a outros dispositivos, a outras legislações para amparar qualquer circunstância. E assim, para que seja configurado o dano extrapatrimonial, é necessário que seja cumprido, eu estabeleci aqui de acordo com os artigos, para ficar mais fácil de aproveitamento e estudo, em 5. Primeiro nós temos a conduta. Qual a conduta que vai implicar num dano extrapatrimonial? E a conduta está descrita no 223B, que é o que está aparecendo aqui na tela. Ou seja, é ação ou omissão que venha ofender a esfera moral ou existencial de eu nem vou terminar de ler o artigo, porque nós vamos falar dos outros requisitos que este artigo traz. Então, é ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou extra-existencial do sujeito de direito. Essa ação ou omissão ela precisa ser de origem culposa ou dolosa. Nós veremos à frente os critérios de fixação para verificação do dano, que o juiz vai analisar o dolo e a culpa, o seu grau, ou seja, é necessário que essa ação tenha havido por intenção, seja culposa ou dolosa, por parte do ofensor para configurar o dano extrapatrimonial. E aqui abre aspas uma discussão a respeito, no caso de empresa, existe o risco do empreendimento do artigo 2º da CLT, o que pode implicar numa responsabilidade objetiva. Só que se formos levar em consideração, esse risco ele é assumido em decorrência de um acidente de trabalho, de uma situação, digamos assim, material, de um dano material. Para um dano extrapatrimonial, entende-se que é a necessidade de prova da culpa ou do dolo. Essa conduta, então, o artigo 223, B traz que são sujeitos de direito pessoa física ou jurídica, ou seja, tanto empregado ou empregador podem ser sujeitos passivos nesse dano extrapatrimonial. E já traz um adendo, que são titulares exclusivos do direito de reparação, ou seja, exclui qualquer um terceiro que venha dizer que foi lesionado por aquela conduta. O que incita algumas críticas, especialmente no que diz respeito a uma hipótese, um caso hipotético. Está tramitando o processo e o titular exclusivo falece. A CLT não traz nenhum dispositivo acerca dessa circunstância, então vamos nos socorrer do CPC, que diz que virão sucessores para
dar continuidade ao processo, ou seja, não vai ser essa regra, admite exceções. E se admite essa exceção, pode admitir o dano de ricochete, por exemplo, que é aquele que são pessoas terceiras que não foram sofreram dano diretamente, pode ser admitido, não, embora exista essa previsão. Falamos da conduta, que precisa de culpa e dolo, via de regra, os sujeitos que são pessoas físicas ou jurídicas e os bens juridicamente tutelados. A CLT fez questão de traçar os bens juridicamente tutelados por parte do autor, ou por parte da pessoa física, melhor dizendo, e os bens juridicamente tutelados por parte da pessoa jurídica. Por parte da pessoa física, são 9 bens que a CLT enumerou, embora a medida provisória tinha acrescentado outros 4, o que dá a entender que não é taxativo esse rol, e nem poderia, porque existem valores que não estão dispostos lá. Aí nós temos a honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a orientação sexual, que no caso veio com a medida provisória, o texto mantido é sexualidade. E com relação à pessoa jurídica, a imagem, a marca, o segredo, o sigilo de correspondência e o nome, que são bens juridicamente tutelados. Que também é um rol taxativo, ou seja, admite-se, portanto, que existam outros bens que devam ser observados. E uma vez fixados os bens juridicamente tutelados, já existe a ação, que é a ação, a omissão, que é a conduta. Já falamos dos sujeitos de ativo, que no caso é passivo, pessoas físicas ou jurídicas. Tem os sujeitos ativos, que são todos aqueles que vêm e concorrem para o evento, ou seja, pode abranger numa relação de trabalho não apenas o empregado, o empregador, como outras pessoas. Por exemplo, uma situação que ganha uma proporção midiática. Não só quem estava envolvido na discussão ou no evento podem responder, como quem disponibilizou as imagens para as redes, até onde mesmo foi veiculada a matéria, podem responder por esse dano. Então, aqui é uma abrangência, há uma extensão, no caso de todos os envolvidos vão responder pelo dano causado. Uma vez fixado e existente o dano, para que haja configuração, é necessário também de um outro requisito. E aí vamos entrar no nexo de causalidade, que nada mais é, como já disse, o liame entre a conduta e o resultado, que é o dano, que por consequência foi o primeiro item que eu falei, que pode ser de ordem moral, existencial ou estético. Havendo dano, o juiz vai analisar por vários critérios que estão no artigo 223G. São 12 critérios que o juiz deve analisar esse contexto, e aqui na minha concepção, existem circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes do dano. Por exemplo, são atenuantes a intensidade do sofrimento ou da humilhação, porque se foi muito intenso, ou seja, é uma agravante, mas se não foi tão intenso, pode ser uma atenuante. Uma outra situação é a extensão, duração e os efeitos do dano, que também pode ser uma circunstância atenuante e agravante. Circunstâncias atenuantes é a ocorrência de retratação espontânea. Se houve retratação espontânea, pode atenuar a reparação. Também o esforço efetivo para minimizar o dano e o perdão tácito ou expresso, que aí no caso é até uma circunstância que pode elidir a responsabilidade, e o grau de publicidade da ofensa, que também pode ser atenuante ou agravante nessa fixação. E são aspectos muito interessantes para os advogados, no caso, quando for
elaborar os quesitos, os questionamentos, levar em conta todas essas circunstâncias para, estando defendendo o ofendido, ter embasamento, e estando defendendo o sujeito ativo também. Porque aí vai perguntar qual a intensidade, é possível superação, quais reflexos pessoais e sociais, qual o grau de culpa ou de dolo, houve arrependimento, retratação, houve perdão. Então são situações que podem implicar numa diminuição do valor ou até na majoração. Além dessa fixação desses critérios, uma vez o juiz verificado toda essa análise, ele vai passar para a fixação do valor, e aí que é o tabelamento do dano extrapatrimonial no trabalhista, que é objeto de críticas, mas mesmo assim está vigente, ou seja, se for de natureza leve, até 3 salários do ofendido. Eram 3 salários do maior teto da Previdência Social, só que caiu a medida provisória, então não vige mais. E aí temos o leve, o médio, grave e gravíssimo, que é até 50 salários do ofendido. E sendo pessoa jurídica também essa mesma quantificação, com essa mesma base. Então são esses os critérios do dano extrapatrimonial: a conduta, os sujeitos, os bens juridicamente tutelados. Aí nós vamos ter o nexo, o dano, os critérios para majoração ou minimização do dano e o tabelamento do valor final da indenização. Foram todas essas inovações trazidas pela Lei 13.467. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu fiz uma passagem breve sobre cada instituto em decorrência da grande complexidade. Eu espero que seja de valia para esse aprendizado. E até o próximo vídeo. Siga-nos nas redes sociais e um forte abraço.